Meu Betis Aposta. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quarta-feira, dia 2/11, com o campeonato da Liga dos Campeões, onde temos o grupo F, representado pela equipe do Real Madrid da Espanha, enfrentando a equipe do Celtic da Escócia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela venceu 4 e empatou 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Real Madrid é a primeira colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Celtic é a quarta colocada com 2 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 2,5. Liga dos Campeões, grupo F, temos a equipe do Shakhtar Donetsk enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, ela empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, no seu grupo, a equipe do Shakhtar Donetsk é a terceira colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Leipzig é a segunda colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Red Bull Leipzig para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do Internacional. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do América Mineiro é a 11ª colocada com 46 pontos ganhos, enquanto a equipe do Internacional é a segunda colocada com 64 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Goiás. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, ela venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. No atual momento, a equipe do Atlético Paranaense é a sexta colocada com 51 pontos ganhos, enquanto a equipe do Goiás é a 13ª colocada com 43 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Atlético Paranaense para vencer. Liga dos Campeões, grupo E, temos a equipe do Milan da Itália enfrentando a equipe do Red Bull Salzburgo da Áustria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Milan é a segunda colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Salzburgo é a terceira colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Milan para vencer. Liga dos Campeões, grupo E, temos a equipe do Chelsea da Inglaterra enfrentando a equipe do Dinamo de Zagreb da Croácia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Zagreb, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Chelsea é a primeira colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Dinamo de Zagreb é a quarta colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Chelsea para vencer. Liga dos Campeões, grupo G, temos a equipe do Copenhagen da Dinamarca enfrentando a equipe do Borussia Dortmund da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Copenhagen,
ela perdeu uma, empatou duas e venceu duas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Copenhagen é a 4ª colocada com 2 pontos ganhos, enquanto a equipe do Borussia Dortmund é a 2ª colocada com 8 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Borussia Dortmund para vencer. Liga dos Campeões, Grupo H, temos a equipe da Juventus da Itália enfrentando a equipe do PSG da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela empatou uma e venceu 4. No atual momento do seu grupo, a equipe da Juventus é a 3ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do PSG é a 1ª colocada com 11 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Liga dos Campeões, Grupo H, temos a equipe do Maccabi Haifa de Israel enfrentando a equipe do Benfica de Portugal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Haifa, ela venceu 4 e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela empatou uma e venceu 4. No atual momento do seu grupo, a equipe do Maccabi Haifa é a 4ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Benfica é a 2ª colocada com 11 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Benfica para vencer. Liga dos Campeões, Grupo G, temos a equipe do Manchester City da Inglaterra enfrentando a equipe da Sevilha da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela empatou 2, perdeu uma e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Manchester City é a 1ª colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sevilha é a 3ª colocada com 5 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Santos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Atlético Goianiense é a 18ª colocada com 33 pontos ganhos, enquanto a equipe do Santos é a 12ª colocada com 43 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, ela perdeu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Avaí é a 19ª colocada com 28 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Bragantino é a 14ª colocada com 41 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Red Bull Bragantino para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Juventude enfrentando a equipe do Coritiba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventude, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Coritiba, ela perdeu 3, empatou uma e venceu uma. No atual momento, a equipe do Juventude é a 20ª colocada com 21 pontos ganhos, enquanto a equipe do Coritiba é a 15ª colocada com 35 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Corinthians.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Flamengo é a terceira colocada com 61 pontos ganhos, enquanto a equipe do Corinthians é a quinta colocada com 58 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate. Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Fortaleza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, ela também empatou 2 e também venceu 3. No atual momento, a equipe do Palmeiras é a primeira colocada com 74 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fortaleza é a nona colocada com 48 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto: casa. Palmeiras para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Chelsea vs Dinamo de Zagreb, casa. Chelsea para vencer. Copenhagen vs Borussia Dortmund, fora. Borussia Dortmund para vencer. Maccabi Haifa vs Benfica, fora. Benfica para vencer. Real Madrid vs Celtic, acima de 2,5. Atlético Paranaense vs Goiás, casa. Atlético Paranaense para vencer. América Mineiro vs Internacional, empate, fora. Atlético Goianiense vs Santos, empate, fora. Avaí vs Red Bull Bragantino, fora. Red Bull Bragantino para vencer. Palmeiras vs Fortaleza, casa. Palmeiras para vencer.